Eu quero isso com a paz do Senhor, né? Shalom, shalom, como a gente geralmente diz, que a graça de Deus esteja sobre nós. E hoje nós vamos dar continuidade e nossa última aula sobre o ciclo das festas. E, gente, assim, ó, eu sei que esse assunto, ele é um assunto muito amplo, muito abrangente, aonde a gente acaba falando de muitos assuntos da Bíblia. Então, geralmente, quando a gente não está tão acostumado com esse tema, com esse assunto, às vezes a gente fica um pouco perdido, mas vocês vão perceber que nós estamos abrangendo muita coisa sobre Bíblia nestas 7 aulas, né? Então, eu quero colocar aqui o nosso mapa mental, que eu tenho feito uso para a gente poder estudar. E eu quero abordar aqui com vocês alguns detalhes que a gente veio estudando até agora, só para vocês lembrarem. Nós falamos sobre o ciclo das 7 festas, que estavam divididas em 3 santas convocações. A primeira santa convocação que todo ano o povo deveria subir era a convocação dos pães asmos, que ela tinha dentro dela 3 festas, que era Páscoa, ázimos e primícias. Depois de 50 dias, o povo deveria subir novamente até o local onde o Senhor escolheu para ali fazer habitar o seu nome, e eles comemorariam a segunda santa convocação, que era chamada de a festa das semanas, porque se contava 7 semanas mais um dia e você tinha Pentecostes. E por último, depois de 4 meses de celebração, então você tinha as últimas 3 festas no mês 7, que era trombetas, expiação, e a festa que vamos falar hoje, tabernáculos. O que eu abordei e o que eu falei com vocês até agora, nestas aulas que a gente teve? Eu falei para vocês que estas primeiras festas, desde Páscoa, ázimos e primícias, apontavam para a primeira vinda de Cristo, inclusive Pentecostes, que foi quando foi derramado o Espírito Santo. Todas estas festas, elas tinham uma conexão com a libertação do povo no Egito, aonde foi celebrada a primeira Páscoa, aonde quando o povo chegou no Monte Sinai foi celebrado o primeiro Pentecostes, e isso estava apontando para a primeira vinda de Cristo também, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, que derramaria o Espírito Santo, que faria uma nova aliança. Só que, como a gente está tratando de sombras e realidades, eu demonstrei que, assim como houve um intervalo de 40 anos, desde que Deus selou a aliança com o povo no Monte Sinai, até o momento que eles entram na Terra Prometida, eu mostrei para vocês que de ano em ano Deus deixava um intervalo de 4 meses, desde as primeiras festas até as últimas festas, para demonstrar esse mesmo período, porque Deus estava querendo demonstrar que as últimas festas estavam apontando para o nosso descanso, ou a nossa entrada na Terra Prometida. Então, eu falei para vocês, trombetas era um período de anunciação, onde o povo tocava trombetas para que quem ouvisse o som se preparasse para o dia do juízo, o dia da expiação, o dia do perdão. Então, era um período de 10 dias, onde o povo tocaria trombetas, anunciando que estava chegando o dia do juízo. Quem passasse pelo dia do juízo, o dia da expiação, quem tivesse os seus pecados expiados, ele poderia participar da última festa, que era talvez uma das festas mais importantes do ano, que era Tabernáculos. Essa festa de Tabernáculos é o que a gente vai falar hoje, que era considerada como a festa da alegria, né? A última festa das colheitas. Por que festa de alegria? Porque depois de 4 meses sem nenhuma celebração, sem subir diante da presença de Deus, só cuidando do seu campo, das plantações, das colheitas, agora o povo tinha terminado as colheitas e eles passariam pelo dia do juízo, e quem tivesse os seus pecados expiados entraria para a última festa, que era a festa de alegria, e a celebrar diante do Senhor durante 7 dias com alegria diante do Senhor, tá?
comendo das suas plantações, festejando e estando diante do Senhor e habitando em tendas. Então, hoje, como eu já expliquei para vocês, a gente teve uma aula para falar de Páscoa e pães asmos, outra para falar de primícias, de Pentecostes, trombetas, expiação. Hoje nós vamos ter uma aula para falar de tabernáculos e eu quero mostrar para vocês não só a sombra que a gente vai ler agora, mas as realidades para as quais tudo isso estava apontando. E vocês vão ver que tem realidades tremendas, porque está falando aqui da festa de tabernáculos, está apontando para o milênio, para o reino de Deus estabelecido na terra, está apontando para as bodas do Cordeiro, está apontando para as últimas colheitas, está apontando para a Nova Jerusalém. Tem muitas revelações aqui nessa festa que a gente vai estudar hoje. E é isso que a gente vai tratar. Então, hoje nós vamos ter a nossa última aula, onde eu quero falar da festa dos tabernáculos. E nesta festa dos tabernáculos, eu quero ler alguns textos para vocês, que eu gosto de chamar de texto áureo, que é o texto que vai dar base para nós. O primeiro texto, então, que a gente vai ler, está em Levíticos. Como eu já expliquei para vocês, e conforme a gente for estudando, vocês vão entender, Deus, ele vai dar as primeiras festas, que eram sombras, a partir do livro de Êxodo. Então, a gente vai ver as primeiras celebrações. Mas, quando você vai para o livro de Levíticos e Deuteronômios, nós temos a entrega da lei, que é Levíticos, e a recapitulação dessa mesma lei no livro de Deuteronômios. Então, muitas das ordenanças que Deus dá, nós vamos encontrar nestes livros. E eu quero ler uma porção falando, então, sobre a festa dos tabernáculos, para a gente entender qual era a ordenança de Deus e como isso tem apontamentos proféticos para o que vai acontecer no tempo do fim. Então, olha só o que diz esse texto. Ó. O Senhor, ele disse a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias do 7º mês será a festa dos tabernáculos. E essa festa, ela vai ser durante 7 dias. Olha só, gente, eu sempre gosto de falar de números ou de datas, porque isso é importante. Era o dia 15 do 7º mês. Tá? Percebe que Deus começa as festas no primeiro mês e vai terminar no mês 7, mesmo que a gente tenha 12 meses, porque Deus sempre está trabalhando com um múltiplo de 7, assim como ele vai falar de 7 dias da criação, 7 dias da semana, 7 anos, 7 milênios, né? Deus sempre trabalha com um múltiplo de 7. Então ele vai dizer assim, ó, no dia 15 do 7º mês será a festa dos tabernáculos, e será durante 7 dias. Aí eu vou perguntar para vocês, segundo a cultura judaica, gente, quanto tempo durava o casamento, né, o período do casamento? Vocês já pararam para pensar? É um período de 7 dias de comemoração, perceberam? Vocês vão ver que essa festa dos tabernáculos, ela vai começar a apontar para as bodas do Cordeiro, que a gente vai falar daqui a pouco também. Então ele está dizendo assim, ó, que essa festa seria comemorada durante 7 dias. No primeiro dia haverá uma santa convocação, não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia, vocês terão uma santa convocação apresentando ofertas queimadas ao Senhor. É uma reunião solene, não façam nenhum trabalho nesse dia. São estas as festas fixas do Senhor. Então ele vai dizer assim, ó, pulando um pouquinho, só para a gente ganhar tempo. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão as festas ao Senhor durante 7 dias, no primeiro dia e também no 8º, havendo descanso solene. E no primeiro dia, peguem para vocês frutos das melhores árvores, e peguem também ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, de salgueiro, e durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus. Celebrem esta festa ao Senhor durante 7 dias a cada ano. É um estatuto perpétuo de geração em geração. No 7º mês, vocês celebrarão esta festa. Durante 7 dias, vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais da terra habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com
que os filhos de Israel habitassem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim Moisés declarou as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Eu coloquei aqui algumas coisas em destaque nesse texto para que vocês prestem atenção e vocês vão começar a fazer essas conexões depois no Novo Testamento, do que era dito aqui, ó. Por exemplo, a primeira coisa, vocês perceberam que nesse texto está sendo dito assim, ó, que essa festa deveria ser celebrada no dia 15 do mês 7, quando eles tivessem recolhido os produtos da terra. Ou seja, essa festa ela aconteceria depois das últimas colheitas. Estão entendendo o significado profético? Depois que acabassem de recolher os produtos da terra, depois das últimas colheitas. Tá? Por que isso é importante? Porque isso estava apontando para a salvação de almas. Essas festas, elas estão apontando para o milênio, depois das últimas colheitas, que é o que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Mas, além disso, ele vai dizer assim, ó, que nessa festa era a festa onde eles deveriam pegar ramos de palmeiras. Olha que interessante como tem cunho profético aqui, eu vou mostrar isso no Apocalipse para vocês depois. Ramos de palmeira, aonde que vocês vão ver no Novo Testamento as pessoas com ramos de palmeiras nas suas mãos? Quando Jesus sobe no burrinho. Exatamente. Se vocês prestarem atenção no ciclo das festas, o que eles fizeram ali, eles estavam fazendo fora do templo. Porque a festa onde deveriam pegar ramos de palmeiras era na festa dos tabernáculos. E eles estavam fazendo isso na festa da Páscoa. Porque eles pegaram ramos de palmeira e queriam consagrar Jesus a rei. Né? E Jesus entra montado num jumentinho justamente porque os profetas falavam isso, né? Que venha a ti o teu rei montado no jumentinho. Davi faz com que Salomão entre montado no jumentinho também. Então, era um ato profético. Mas vocês vão ver que essa ideia de pegar ramos de palmeira, ela está ligado à festa dos tabernáculos. E a gente vai conectar aqui o momento em que Jesus vai ser consagrado rei, é justamente na festa dos tabernáculos, que é a segunda vinda. Por isso que tem ramos de palmeira. O que a gente vê lá na primeira vinda é um apontamento profético, porém estava na celebração errada, estava na Páscoa, sendo que isso era uma ordenança para a festa dos tabernáculos. Quer dizer, Deus profeticamente estava mostrando que aquilo que eles tentaram fazer lá na primeira vinda é o que vai acontecer profeticamente na segunda vinda de Cristo. Tá? Mas olha só que interessante, o texto diz que isso deveria acontecer, então, quando eles tivessem terminado de recolher os produtos da terra, eles deveriam pegar ramos de palmeira, era o momento em que eles deveriam se alegrar diante do Senhor. Lembra que Apocalipse vai dizer que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas e não haverá mais choro nesse período? Porque Tabernáculos vai falar de um período de alegria diante do Senhor. E eles deveriam habitar em tendas, porque durante 40 anos no deserto, Deus fez o povo habitar em tendas, era um memorial. Isso é o que vai acontecer no período do milênio também. Você vai ver uma tenda no meio do povo, que é o tabernáculo de Deus entre os homens. Mas isso a gente vai falar no decorrer da história, da nossa aula de hoje. Eu só quis demonstrar esses detalhes para vocês verem que tudo que Deus deixou lá na ordenança dessa sombra que era a festa dos tabernáculos, tem proféticos. Até mesmo os 7 dias pelos quais elas deveriam ser celebradas está apontando profeticamente para as bodas do Cordeiro que vão ser celebradas e não 7 anos antes, como as pessoas falam. A gente pode falar sobre isso também. Então vamos lá. Eu li esse primeiro texto apenas para mostrar para vocês um pouquinho da festa dos tabernáculos. Vou ler mais um texto e depois a gente segue. Eu quero começar a mostrar as revelações para vocês. Números vai dizer assim para nós: semelhantemente, aos 15 dias do 7º mês, tereis uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis a festa ao Senhor. E ele vai dizer assim, ó, que nesse dia haveria então holocausto contínuo, bode de expiação,
ele diz, mas no 8º dia tereis um dia de solenidade, nenhum trabalho servil fareis, e por holocausto e por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros e de 1 ano e sem defeito. Bom, esse texto, basicamente, ele resumiu a mesma coisa que a gente leu no texto anterior, mas ele tem um acréscimo aqui que eu queria citar, assim, embora ele não vá fazer tanta diferença hoje, mas é um acréscimo. Durante 7 dias, eles deveriam fazer tendas do lado de fora das suas casas com folhas de palmeiras, e eles deveriam celebrar durante 7 dias comendo os frutos que eles colheram, porque era o final da colheita. Mas depois que acabasse o 7º dia, os 7 dias de celebração, no 8º dia haveria uma santa convocação também. E neste dia era um dia solene também, o 8º dia. Por que é interessante? Porque o 8º dia na Bíblia, ele está apontando para a eternidade. Vocês já pararam para pensar como é que é o número 8? Se vocês pegarem o número 8, né, vocês vão deitarem ele, vocês têm o mesmo ciclo do infinito, né? Está falando do período eterno, que não tem mais fim. O 8º dia na Bíblia, ele sempre está apontando para a eternidade. Isso é interessante. Ou o início de um novo ciclo. Então, eu quis demonstrar isso para mostrar para vocês. Tabernáculos vai apontar para o 7º milênio, enquanto o 8º dia ele vai apontar para a eternidade. Tá? Então é só um pequeno detalhe, um pequeno acréscimo. Então, olha só, agora eu quero ler uma passagem de Deuteronômio, só para vocês entenderem uma conexão que vocês vão encontrar daqui a pouco com o livro do Apocalipse. Olha como cada palavra que está ali é importante, gente. É dito aqui o seguinte, ó, na festa dos tabernáculos deve ser celebrada durante 7 dias. Até aqui a gente já leu nos textos anteriores. Mas olha o que ele vai dizer agora, ó. Depois que tiverem recolhido o produto da eira e do lagar, né? Perceberam como Deus está dizendo assim, ó, que essa festa deveria ser celebrada depois das últimas colheitas, onde se tivesse recolhido o produto da eira, está falando do trigo, do cereal, das sementes, e do lagar. O que era o lagar? A uva, o vinho. Então, perceberam? Olha que detalhe importante. Tá? Então, a festa dos tabernáculos deve ser celebrada durante 7 dias depois de recolher o produto da eira e do lagar. Então, alegrem-se nessa festa. Durante 7 dias vocês celebrarão as festas do Senhor, o seu Deus, no lugar em que o Senhor escolher. Tá? E Deus vai frisar muito esse texto, dizendo assim, ó, que por isso vocês certamente poderão se alegrar. A festa dos tabernáculos era um período de alegria. Lembra, a festa das trombetas era um chamado à preparação. O povo deveria se despertar e se preparar para o dia do juízo. A festa da expiação era um dia onde o povo deveria afligir a alma, deveria jejuar, deveria se quebrantar, deveria se arrepender dos seus pecados e deveria buscar a Deus. Mas a festa dos tabernáculos, para aquele que teve os seus pecados expiados, ele agora deveria se alegrar diante do Senhor. Então, isso aconteceria depois que eles tivessem recolhido o produto da eira e do lagar. Por que isso é importante? Porque lá na primeira aula, eu lembro que a Lu, ela me citou, acho que foi Apocalipse 14, sobre a eira e o lagar. Exatamente. Vocês vão ver que a festa dos tabernáculos, ela está ligada justamente com o que vai acontecer no livro do Apocalipse. E é por isso que eu gosto de falar das festas e gosto que vocês entendam não só a sombra, mas vocês consigam fazer a conexão com a realidade. Então, gravem esse texto, a gente já vai falar sobre ele daqui a pouco de novo. Por enquanto, eu estou lendo só as passagens que dão base para nós. Mas, daqui a pouco a gente vai falar das realidades. Então, aqui tem um resumo. Tá? A festa dos tabernáculos, ou conhecida também como festa das cabanas, era conhecida como Sukkot, né? E era chamada, entre as 3 santas convocações anuais, de a festa das colheitas. Tá? Por quê? Porque, diferente da festa de
Pentecostes, que eram a festa das primeiras colheitas, no 7º mês nós tínhamos as últimas colheitas. Por isso a festa de expiação e tabernáculos eram também chamadas de festa das colheitas. Era celebrada no 7º mês, no dia 15, e era celebrado durante 7 dias. Quem que podia participar? Tanto os naturais como os estrangeiros que haviam se circuncidado e se tornavam participantes da aliança. Esse dia também teria ofertas queimadas, também não se poderia trabalhar neste período, e esse período era um período de alegria, onde o povo deveria se alegrar durante 7 dias. O dia da expiação, ele é como se fosse o dia da vinda de Cristo. E se a gente entender o dia da expiação da forma correta, como a gente falou na aula passada, você vai perceber que até questões como ressurreição dos mortos ou arrebatamento, você vai conseguir encaixar no momento certo. Tá? Se você entender as festas da forma correta, você vai entender quando vai acontecer a vinda de Cristo, a ressurreição, o arrebatamento e nos momentos certos, né? Por isso que eu falei muito sobre a última trombeta ligada ao dia da expiação e não à festa das trombetas. Mas se você entender isso, você vai entender muitas coisas que a gente vai falar hoje no Tabernáculos apontando para o milênio. Então, olha que interessante. Até agora, o que eu falei para vocês foi sobre a parte ligada aos textos do Velho Testamento e qual foi a ordem que Deus deu através de Moisés para a celebração dessa festa. Agora nós vamos começar a fazer as conexões proféticas e fazer as conexões, né, não olhando só para a sombra, mas eu quero começar a demonstrar o cumprimento, a realidade dessas figuras da festa do tabernáculo. E o primeiro aspecto que eu quero abordar desta festa é a questão da ceifa e da vindima. Porque nós acabamos de ler ali em Deuteronômios que diz que esta festa ela só deveria ser celebrada quando eles tivessem terminado de recolher, né, o produto da eira, a ceifa, né, e o produto do lagar, a vindima. Então, preste atenção, ela era uma festa que é chamada de Festa das Colheitas, justamente porque ela era celebrada no final, quando o povo terminou as últimas colheitas do ano. Então, olha o que vai ser dito. Vamos ler alguns textos e eu vou começar a explicar isso para vocês. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, ó. Todas as festas, elas tinham uma conexão com as colheitas do ano. Sempre. Todas as festas judaicas, elas estavam ligadas com uma colheita. Só que nós temos as festas ligadas às primeiras colheitas e as festas ligadas às últimas colheitas. Então, olha que interessante. Quando nós falamos destas primeiras festas, você lembra que isso também estava ligado com as primeiras colheitas? Tanto que, quando o povo ia celebrar a festa de Pentecostes, eles não tinham que levar um feixe de trigo que estava mostrando que a plantação estava começando a florescer, estava começando a ficar pronta para começar as colheitas. Então, eles levavam diante do Senhor um feixe de trigo para santificar toda a plantação. E, nesse período, nós tínhamos aquilo que era chamado de as primeiras festas, e tínhamos também as primeiras chuvas. Se vocês lerem Joel, lembra que Joel vai falar sobre o derramar do Espírito Santo? E Joel ele vai falar sobre a chuva serôdia e as chuvas temporãs? Quem lembra disso? A chuva serôdia eram as chuvas que vinham no período das primeiras colheitas, né? Enquanto as chuvas temporãs, elas eram ligadas às festas de outono e elas vinham nas últimas colheitas. E Deus mandava a chuva como uma forma de bênção para que o povo tivesse uma colheita próspera. Então Deus sempre promete, dizendo assim, ó, que se o povo fosse obediente, guardasse os seus mandamentos, Deus mandaria tanto a chuva serôdia, que eram as primeiras chuvas, para a colheita dos primeiros frutos, como as chuvas temporãs,
que eram as últimas chuvas, para que o povo tivesse nas suas últimas colheitas, grandes colheitas também, né? Colheitas fartas. Então, as primeiras festas estavam ligadas com as primeiras colheitas do ano, enquanto as últimas festas estavam ligadas ao final das colheitas, às últimas colheitas. E entre esse período, havia um período de intervalo de 4 meses, onde o povo não celebraria nada. Pelo contrário, eles só trabalhariam nas lavouras para chegar nessas últimas festas e terem terminado de fazer as suas colheitas. Então, era um período de 4 meses de muito trabalho até chegar nas últimas colheitas. Gente, olha, eu estou falando para vocês, mas eu queria que vocês fizessem um exercício na mente de vocês e tentassem enxergar o lado profético disso que eu estou falando. Vamos lá, ó, vamos fazer esse exercício junto. O que aconteceu no dia de Pentecostes, gente? O derramar do Espírito Santo. Amém, é isso aí, o derramar do Espírito Santo. E qual foi o propósito do Espírito Santo ser derramado sobre a igreja? Não era para que a igreja frutificasse, ou a igreja tivesse uma grande colheita de almas, para que agora, durante esse período, depois do Pentecostes, de 4 meses, e lembra, 4 meses está ligado aos 40 anos que o povo andou no deserto, está ligado com um período profético de 40 jubileus, que está apontando para 2000 anos, era um período de ganhar almas. Colheita fala de ganhar almas, entende? Olha só, eu vou ler uma passagem bíblica só para vocês perceberem como é importante entender as festas e entender os apontamentos proféticos. Aí vocês vão começar a fazer conexões. Vocês lembram quando Jesus ele se encontra com a mulher samaritana lá no poço de Jacó? Já cantaram aquele corinho, né? No poço de Jacó tem água para tirar. No período de worship, ninguém mais quer cantar corinho. Mas assim, ó, brincadeiras à parte, gente, se vocês prestarem atenção, naquele período em que Jesus está conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó, Jesus ele fala uma coisa muito importante que as pessoas até hoje, a maioria não compreende, e está ligado com as festas. Só quem estuda as festas vai entender. Jesus diz assim, ó, não diz ainda há 4 meses, olha só, ainda há 4 meses até que venha a ceifa, né? Ele diz, eis que eu vos digo, levantai e vede as terras que já estão brancas para serem ceifadas. Sabe o que Jesus estava fazendo? Uma conexão dos 4 meses que havia entre a festa do Pentecostes e as últimas festas, aqueles 4 meses onde o povo deveria trabalhar para poder ceifar a terra, para poder colher produto da terra. E Jesus está dizendo, vocês acham que ainda vai demorar um tempão para começar essa colheita? Ele diz, eu, porém, vos digo, se vocês olharem, o campo já está pronto para vocês colherem. Então, olha só, o que eu quero mostrar para vocês, se vocês prestarem atenção, o que Jesus está falando era isso daqui, ó. Jesus, ele estava ainda aqui na primeira vinda dele, que era, ele ainda iria morrer. Jesus estava aqui nas primeiras vindas. Ele ia derramar o Espírito Santo sobre a igreja. Só que Jesus deixou uma palavra profética, ele diz, vocês dizem que ainda há 4 meses até a ceifa, até as últimas festas, né? Entenderam? 4 meses. Ele diz, só que Jesus diz, eu, porém, vos digo, o campo já está pronto, vocês já podem começar a colher. Ou seja, é como se Jesus profeticamente estivesse apontando que desde a primeira vinda até chegar à sua segunda vinda, seria esse período de 4 meses aonde nós estaríamos colhendo. Assim como o povo colhia a ceifa, o produto do campo, nós estaríamos colhendo almas. Seria um período de colheita de almas. Então, gente, hoje a gente está chegando no final de 2 milênios, praticamente, né? Entre, se a gente contar da morte e ressurreição de Jesus até o ano que a gente está vivendo agora, nos próximos anos a gente vai completar 2000 anos. A gente ainda está nesse período de 4 meses. A gente ainda está na reta final desse período, mas a gente ainda está nesse período de ganhar almas, de colher, de
de arrecadar os últimos frutos. Daqui a pouco a gente vai começar o período de toque de trombetas, de expiação e, por fim, tabernáculos, que vai apontar para o milênio, né? Expiação aponta para a vinda de Cristo. Expiação aponta para a vinda de Cristo. Tabernáculos vai apontar para o milênio. Mas antes disso, nós vamos ter o que é chamado de a conclusão, o final das colheitas. Tá? E aí é que eu vou mostrar para vocês isso daqui a pouquinho, como isso vai estar nos próximos livros da Bíblia. Tá? Mas eu queria que vocês entendessem isso, fizessem essas conexões. Tem uma passagem, acho que é em Hebreus, que vai falar assim, ó, que hoje nós experimentamos em parte os poderes do mundo vindouro. Então, tudo aquilo que a gente experimenta hoje, falando de dons espirituais, de manifestação do poder de Deus, de cura, ou de qualquer outra coisa que a gente pode falar hoje, isso a Bíblia diz que isso é uma manifestação em parte dos poderes do mundo vindouro. Ou seja, por ocasião da vinda de Cristo, da ressurreição dos mortos, de recebermos um corpo glorificado, a gente vai poder experimentar a plenitude dos poderes de Deus sobre a vida da igreja, que hoje a gente vive só parte disso, né? E isso também vai estar ligado com o milênio. Mas vamos lá, ó. Seguindo então o que eu falei para vocês até agora. Se vocês entenderem que as últimas 3 festas, trombetas, expiação e tabernáculos, estão apontando para o final das colheitas, e aí vocês vão lembrar de Deuteronômios, que diz assim, ó, que era juntado o produto da eira, fala dos cereais, do trigo, da cevada, e do lagar. Lagar fala das uvas sendo pisadas, né? Se vocês lembrarem do que é dito lá em Deuteronômios, agora vocês vão chegar no livro do Apocalipse e vocês vão ver que isso é o que está acontecendo na realidade. É o que vai anteceder a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Gente, olha o que é dito lá em Apocalipse 14. E por que eu digo que é importante você estudar as festas para poder desbloquear o livro do Apocalipse? Você estudar o tabernáculo para desbloquear o livro do Apocalipse? Você estudar o mistério de Cristo revelado através das 2 casas para desbloquear o livro do Apocalipse, né? Porque se você chegar aqui sem entender essas coisas, muita coisa que a gente lê no livro do Apocalipse vai ser interpretada na base do achismo, né? Daquilo que a gente acha. Então, olha só o que é dito aqui, ó. Então eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Quem vocês acham que está aqui assentado sobre as nuvens? É Jesus, é o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, né? E ele está dizendo assim, ó, eis então uma nuvem branca, sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha na sua cabeça uma coroa de ouro. Olha os reinos do mundo passando a ser do nosso Senhor e de seu Cristo. Uma coroa de ouro. E na sua mão uma foice aguda. Tá? E outro anjo subiu do templo e, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, lança a tua foice e cega. Olha que interessante. Lança a tua foice e cega. É hora de cegar. Né? Porque já a seara da terra está madura. Aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice na terra e a terra foi cegada. Olha como é interessante. Eu vou perguntar para vocês e depois eu vou ler um texto bíblico para vocês entenderem, porque a Bíblia mesmo, ela responde à Bíblia, tá? Mas eu vou perguntar para vocês. O que vocês acreditam que é esta cega, né? Quando aquele que está sentado sobre as nuvens passa a foice e a terra é cegada. Profeticamente, para o que isso está apontando? Porque Deus está falando por meio de figuras. Não quer dizer que Jesus vai vir sobre uma nuvem com uma foice. Não, é uma figura. Mas essa figura, profeticamente, está apontando para o quê? É a colheita, né? Primeiro passa o anjo, né? Ele faz a colheita, né? Do bom e não bom, depois Jesus vem, né? Que é o final no alagar como se chama? Que começa a pisar em cima, que são as pessoas que que aceitaram a marca. Eu acho que é a igreja. Exatamente, Marcela, é isso aí.
Tá? A Lu, ela já se adiantou e ela já foi falar da parte de baixo que a gente não leu, que é o lagar. E é verdade também, tá certo, Lu, tá? Tá certíssimo. E a Marcele falou o correto. Isso. Essa parte da cega, né, da plantação sendo ceifada, ela está apontando para os santos que estão sendo colhidos. Ou aquilo que a gente vai chamar, né, embora aqui não esteja aparecendo a parte da ressurreição ou arrebatamento, é isso que está acontecendo aqui. Tá? É a ressurreição e o arrebatamento. Jesus, ele já está com uma coroa. Lembra da sétima trombeta, onde os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará? Agora chegou o momento de dar galardões, de recompensar os santos. Então vai haver a ressurreição e vai haver a colheita. Né? Então, a parte do cereal sendo ceifado está falando de nós. Lembra que a Bíblia vai dizer assim, ó, que Jesus é o grão de trigo, e que se ele não fosse semeado na terra, se ele não caísse no solo, não teria fruto, mas se ele sendo, né, lançado sobre o solo, ele daria muitos frutos. Jesus é aquela primeira semente que foi lançada lá 2000 anos atrás. E por meio de Jesus, agora tem toda uma plantação que vai ser colhida. Tá? Mas, da mesma forma, o mesmo Jesus que está sentado sobre as nuvens e que vai colher os santos, ele também depois vai julgar os ímpios. E olha o que é dito logo em seguida nesse texto. Ó. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o que também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e chamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima cachos de uva da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice e vindimou as uvas da vinha da terra, tirou-as no lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Gente, olha que interessante essa passagem. Se a gente parar para analisar, você percebeu que a primeira porção do verso 14 ao verso 15 está falando dos santos que estão sendo colhidos? Já a segunda porção do verso 17 até o verso 20 está falando dos ímpios que vão sofrer o juízo e a ira de Deus logo depois da ressurreição e do arrebatamento dos santos. Está falando de duas colheitas, uma dos santos e outra dos ímpios que vão ser julgados, tipificada na cega e no lagar. Né? Aí você vai ler Deuteronômio, se você lembrar, lá em Deuteronômios, o que a gente leu? Não era dito que a festa dos tabernáculos ela aconteceria quando eles terminassem a cega e o lagar, né? Terminassem de colher os santos e os ímpios serem julgados? Aí vem a festa de tabernáculos. Ou seja, cronologicamente você percebe que a festa dos tabernáculos ela é uma festa que vai acontecer quando terminarem as colheitas, tanto dos santos como dos ímpios que vão ser julgados. Tá? É um apontamento profético que está sendo dado aqui. Olha só, para não ficar só nas minhas palavras, eu não sei se vocês já ouviram alguém falando isso, né? Mas para não ficar só nas minhas palavras, vamos ver o que Jesus falou sobre a cega, tá? E depois eu vou falar sobre a vindima também, mas vamos começar pela cega, então. Mateus 13, Jesus vai contar uma parábola, se eu não me engano, deve ser a parábola do trigo e do joio, se não me falha a memória, não me lembro. Mas olha só, eu quero ler só uma porção da explicação dessa parábola, porque o texto é bem comprido, tá? Então eu vou ler uma porção da explicação que Jesus dá, porque se vocês lembrarem, Jesus conta a parábola e os discípulos não entenderam. Depois, em particular, os discípulos pedem para Jesus e Jesus vai explicar o que significava essa parábola. Então, Jesus ele diz assim que havia um homem que saiu a semear a sua semente e semeou um campo com trigo. Só que depois, quando os empregados estavam dormindo e tudo mais, veio o inimigo e lançou o joio no meio do trigo.
Quando eles acordaram e viram que os dois estavam crescendo junto, os servos disseram ao seu senhor: vamos arrancar o joio para que ele não cresça com trigo? E o senhor diz: não, deixa crescer junto até o tempo da colheita, para que, se vocês arrancarem o joio agora, não corra o risco de arrancar o pé de trigo junto, né? Então ele diz: deixa para o dia da colheita, porque no dia da colheita os ceifeiros vão arrancar e eles vão fazer a separação do trigo e do joio. Então, os discípulos não entenderam o apontamento dessa parábola, e em particular eles vão pedir, e Jesus vai trazer a explicação. Olha o que Jesus vai explicar. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Essa é a porção que Jesus estava falando, né? Então, direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarem em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo, guardem nos celeiros, tá? Aqui Jesus não está falando da uva, né, da vindima, ele está falando só do cereal, tá? Então aqui a gente vai fazer uma separação para não haver confusão na mente. Depois eu vou falar sobre a vindima. Agora eu quero dar um enfoque somente nos cereais. Olha qual é a explicação que Jesus dá para os discípulos. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. Jesus é quem fez lançou a semente. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o diabo, e a colheita é o fim desta era, né? E os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal, e eles lançarão na fornalha ardente, aonde haverá choro e ranger de dentes. Gente, olha que coisa interessante. Percebeu que no fim dos tempos, ou no fim desta era, haverá uma grande colheita e haverá uma separação entre o trigo e o joio, ou entre o cereal e as uvas que são pisadas no lagar? Aqui Deus estava mostrando que a colheita, que é descrita muitas vezes entre o ciclo das 7 festas, ali nesse período de 4 meses, estava apontando para uma colheita de almas que haveria durante esses 2000 anos de história, mas que no final, assim como no final nós vamos ver o final da colheita, das últimas colheitas, no fim dos tempos nós vamos ver que Deus dará ordem aos seus anjos para recolher. Lembra que lá em Mateus 24 é dito assim, ó, imediatamente após a tribulação daqueles dias, né? Ele diz: o sol escurecerá, a lua não dará claridade, os poderes do céu serão abalados, as estrelas cairão. Aí ele diz: as nações se esconderão, né? Elas prantearão por causa daquele que está sobre as nuvens, as nações da terra se lamentarão. Ele diz: mas ele dará ordem aos seus anjos para recolher os eleitos. O que está acontecendo lá em Mateus 24, depois da grande tribulação? O mesmo que está aqui. Jesus está dando ordem aos seus anjos para recolher o trigo no final da colheita. Entende? É por isso que eu digo que é importante entender isso, porque até a festa da expiação você podia trabalhar, desde que no dia da expiação, né, o dia 9, o dia 10 ali, você não podia trabalhar porque era o dia de jejum, você tinha que quebrantar a alma e se dedicar ao dia da expiação. Quem trabalhasse nesse dia seria eliminado. Mas até ali, as pessoas podiam finalizar a sua obra, a sua colheita. Depois disso, acabou. Trigo é colhido para o celeiro, levado para o celeiro, as uvas são pisadas no lagar e a palha é lançada no fogo para ser queimada. Jesus está dizendo que essa colheita que eles faziam de ano em ano entre o período das festas
profeticamente estava apontando para a maior colheita de almas que vai haver na história, e para o final desta colheita, antes das últimas festas. E essa colheita estava falando de colheita de almas. Agora, olha que interessante. Eu não sei quanto vocês, eu venho aqui da minha cidade, eu venho do interior, então eu cresci no interior, trabalhando na roça, na colônia, no campo. E aqui a gente, quando colhia as sementes ou cereal, geralmente a gente fazia o mesmo que vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu colocar uma flecha aqui, ó. A gente fazia isso, ó. Colocava o cereal e com um bastão a gente batia esse cereal, a gente malhava o trigo, o feijão, ou enfim, né? Isso se chamava malhar o cereal. Você lembra que Gideão estava no lagar malhando trigo, quando o anjo aparece para ele? Malhar o trigo é justamente isso, é bater nele até a semente soltar. Se você lembrar, a lei dizia que você podia malhar o trigo batendo nele ou podia colocar os bois para pisarem para que a semente soltasse, né? Tanto que Paulo vai usar isso e vai dizer no Novo Testamento que não se deve amarrar a boca do boi que debulha o trigo, né? Não amordaceis a boca do boi que debulha o trigo. É uma lei que está lá em Deuteronômio, está lá na lei. Mas aí Paulo diz que isso não foi escrito por causa do boi, né? Mas foi escrito por causa nossa, porque não deveria se amarrar a boca daquele que está trabalhando para o reino de Deus. Ele está dizendo que aquele que trabalha para o reino, para edificar o reino, é digno de se alimentar, ou de comer, ou de viver do reino, né? Só que a figura é esta, tá? Da mesma forma, você tem essa figura, quando eles terminavam de malhar o trigo, malhar o cereal, com uma pá eles jogavam para cima para fazer a separação com o vento, né? Separar a palha da semente. Vocês lembram que Jesus diz para Pedro: eu orei por ti, porque Satanás pediu para te cirandar como trigo na peneira, né? É isso aqui, é jogar para cima para ver se o vento leva, entendeu? E Jesus diz: mas eu orei pela tua vida, né? Gente, todas essas figuras que eu coloquei aqui para vocês, é só para vocês verem como era o processo antigamente. Mas para vocês entenderem que Deus está usando essa figura para dizer que no fim dos tempos vai acontecer isso. Quando a gente fala da grande tribulação, o que é a grande tribulação? Não é como se o trigo estivesse sendo pisado ou estivesse sendo esmagado. Se vocês lembrarem do que a gente estudou lá em Daniel, diz que a besta, ela pisará, ela esmagará os santos, ela pisará os santos, os remanescentes. É isso aqui que se fazia, se malhava o trigo. Antes de você colher, de ajuntar nas sacas, de levar para o celeiro, se passava por um momento bem árduo de trabalho, que era o de, aqui ó, de malhar o trigo. É isso que vai acontecer no tempo do fim. Na grande colheita, antes da grande colheita, nós vamos ter também um período de malhar o trigo, que é a grande tribulação, tá? É uma grande tribulação que vai estar acontecendo. Mas da mesma forma como depois disso você via que trabalhadores juntavam o cereal e levavam para o celeiro, você vai ver que é o que vai acontecer conosco. Os santos vão ser ajuntados pelos anjos e levados ao celeiro de Deus, que é uma figura que está apontando para a Nova Jerusalém. Entenderam? Gente, tem muita coisa legal aqui, muitas revelações para a gente entender. Mas eu vou avançar porque ainda tem mais algumas coisas que eu quero mostrar para vocês nesse estudo de hoje. Se vocês entenderem a parte do cereal, e você vê que o próprio Jesus conta parábolas falando que essa colheita estava apontando para o fim desta era, onde os anjos vão recolher os santos e levar para o celeiro de Deus. Agora eu quero falar sobre a vindima, porque a vindima também é importante. A vindima ela está ligada com os ímpios. Olha só que interessante. Na Bíblia, você sempre deve analisar uma passagem com base no contexto em que ela está inserido. Amém? Né? Então, por exemplo, vinho na Bíblia é um símbolo muitas vezes de alegria. Você pode ver, na Bíblia vocês vão perceber que não é pecado você beber o vinho.
né? O pecado na Bíblia é o vício da embriaguez, quando a pessoa ela é dependente, alcoólatra, né? Mas o vinho na Bíblia ele era um símbolo de alegria. É um símbolo que aponta para o Espírito Santo, ele também aponta para a nova aliança selada com o sangue de Jesus. Então, o vinho ele é um símbolo de alegria. Mas, se vocês olharem desde o princípio, vocês vão ver que o vinho, ele é, na verdade, o fruto da vide, e o fruto da vide, ele estava ligado com algumas coisas negativas no passado. Tá? Como assim? O fruto da vide, ele estava ligado com o pecado. Tá? Por exemplo, eu vou perguntar para vocês, quem sabe qual era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eu também sei que não era maçã, mas também não está escrito, pastor. A Bíblia ela não conta para nós qual era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Adão e Eva, por isso pecaram, né? Desobedeceram a Deus. O problema não era o fruto em si, e sim a desobediência. Lembrem disso, tá? O problema não é que a árvore fosse ruim, a desobediência do homem é que foi ruim. A gente não sabe qual era o fruto. A Bíblia não nos declara isso, mas quando você vai para livros extra-bíblicos, como, por exemplo, Enoque, Enoque vai dar a entender para nós que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era uma videira que produzia uva. Era uma videira. Só que, olha que interessante, a gente não pode usar como base bíblica para dizer assim, ó, então agora o cacho de uva é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não, tá? Mas eu estou citando isso a título de curiosidade, tá? Porque pode ser que não fosse, tá? Fosse outro, ou talvez alguma coisa que a gente nem faça ideia de como era esse fruto, né? Até porque o problema foi a desobediência do homem, e não o fruto em si. Mas assim, ó, Enoque dá a entender. Só que olha que interessante, quando a gente vai para a Bíblia, o que levou o primeiro homem a pecar lá no princípio, quando ele dá ouvidos a Eva, come também do fruto, Adão, a gente não sabe se é e nem pode afirmar. Mas aqui fazendo uma conjectura, dizendo que, e se fosse uma videira? Já pensou que existe uma semelhança com Noé depois? Porque Noé, Deus diz, eu vou dar cabo desse mundo, eu vou eliminar tudo, eu vou deixar somente Noé. Aí, a partir de Noé, eu vou começar tudo de novo. Quando Deus vai começar um mundo pós-diluviano, agora o que Noé faz? Ele planta uma vinha, ele vai lá, faz o seu vinho, bebe, fica embriagado, de repente um dos filhos vê ele nu, e daqui a pouco a maldição de novo entra no mundo, porque Noé amaldiçoou seu filho por causa desse fato. Perceberam como existe uma certa semelhança? Né? Aí você vai olhar e, como eu disse, cada texto tem o seu contexto. Então, muitas vezes o vinho ele é símbolo de alegria. Mas você pode ver que o pisar o vinho sempre é pisar a uva no lagar sempre é um símbolo de juízo da parte de Deus. E o próprio vinho ele é um símbolo de sangue. Assim como houve um pecado lá na você vai ver que Jesus agora vai ter que derramar o seu sangue para saldar a dívida do pecado do homem. E você vai ver que o sangue de Jesus vai ser tipificado pelo vinho. É como se o sangue de Cristo vai ter que substituir o pecado que o homem contraiu lá no princípio, tá? A gente não sabe, volto a dizer, o que eu estou falando para vocês não é para criar uma doutrina, não é para criar embasamento ali, porque ninguém sabe se de fato era uma videira ou não. Mas a gente tem várias conexões ali que são, no mínimo, curiosas. Ao ponto de que quando Jesus sela a nova aliança, ele derrama o seu sangue, e ele vai usar como símbolo do seu sangue, que está saldando a dívida por Adão, o fruto da videira, que era o vinho. E no tempo do fim, você vai ver que agora vai vir um juízo sobre aqueles que não aceitaram, aqueles que não beberam desse cálice. Qual que é o juízo que vai vir sobre os ímpios? Serem pisados no lagar da ira de Deus.
Então, olha só que interessante. Você vai ver isso sendo profetizado em vários lugares, tanto no Velho como no Novo Testamento. Olha o que é dito em Isaías 63, tá? Eu acho que vocês devem conhecer esse texto, mas se não conhecerem, vocês vão ver que isso está ligado com Jesus vindo montado num cavalo branco lá em Apocalipse 19. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem já leu Apocalipse 19, onde Jesus está vindo montado num cavalo branco com as suas vestes tingidas de sangue? Tá. E eu vou perguntar para vocês, por que as vestes de Jesus estão tingidas de sangue? Por causa do lagar por causa do lagar. Quando eu comecei a ler o livro do Apocalipse, só com base no livro do Apocalipse, eu ia muito pela base do achismo. Eu acho que deve ser isso. Pela base daquilo que eu entendia, né? Então, quando eu li Apocalipse 19, Jesus montado num cavalo branco, com as vestes tingidas de sangue, eu dizia, olha, o sangue das vestes de Jesus é porque ele morreu na cruz, o seu sangue está tipificado ali, né? Porque ele morreu, derramou seu sangue por nós. Mas aí você começa a ler a Bíblia e você vai perceber que não tem nada a ver com isso, tá? Olha só o que é dito em Isaías 63, um texto onde o profeta Isaías está vendo o mesmo que João vai ver no livro do Apocalipse. É a mesma visão. Nos profetas você encontra o Apocalipse. Olha o que Isaías está profetizando. Ó, quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bozrã, e que tem as suas roupas tingidas de vermelho? Que é o profeta fazendo a pergunta. Aí, aquele que está vindo de Bozrã vai responder, né? Então ele vai dizer assim, ó, quem é aquele que vem com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que num manto de esplendor avança passos largos na sua grandeza e na sua força? Aí ele responde, sou eu, né? Eu sou o que fala com retidão, poderoso para salvar, né? Aí o profeta pergunta de novo, por que as tuas roupas estão vermelhas, como as quem pisa uvas no lagar? Olha por que as vestes estão vermelhas, porque ele pisou uvas no lagar. Não era o seu sangue. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Por que as tuas roupas estão vermelhas, como quem pisa uvas no lagar? E ele diz, porque sozinho eu pisei as uvas do lagar das nações. E ninguém esteve comigo, e eu os pisoteei na minha ira, e pisoteei na minha indignação, e o sangue deles respingou nas minhas roupas, e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança estava no meu coração, e chegou o ano da minha redenção. Eu olhei e não havia ninguém para ajudar-me. Mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso o meu braço me ajudou. Na minha ira deu-me apoio. E na minha ira pisoteei as nações. E na minha indignação eu embebedei e derramei na terra o sangue delas. Gente, o que está acontecendo aqui é a vinda do Senhor. Sabe quando a Bíblia diz lá que abriu-se o sexto selo e foi visto o trono de Deus e aquele que estava vindo sobre as nuvens, o cordeiro vindo sobre as nuvens para executar a ira de Deus? Quando toca a sétima trombeta, a Bíblia diz assim, ó, que os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e eles vão reinar. A Bíblia está dizendo que os santos... A Bíblia vai dizer que os santos vão ser recolhidos para os... Mas ela está dizendo que os ímpios, as nações que vão se reunir para pelejar contra aquele que está vindo sobre as nuvens, eles vão ser exterminados. E aí você tem várias figuras, a espada que sai da boca, você vai ver a figura de quem está pisando uvas no lagar. Todas elas são figuras para falar das nações, dos ímpios, daqueles que botaram a marca da besta, daqueles que se associaram à besta, dos exércitos que vão cruzar o rio Eufrates até o Meguido, né? A Bíblia vai falar nos profetas sobre o vale do Armagedon, onde o Senhor vai reunir as nações, né? Existem muitos textos proféticos mostrando que os santos é um dia de muita alegria, porque os santos vão ressuscitar, vão ser arrebatados. Mas para os ímpios, para as nações, é um dia de lamento.
Por isso que a Bíblia diz, Mateus 24, as nações tentarão e verão ele sobre as nuvens. Por que as nações estão se lamentando? Porque muitos dentre as nações, não todos, mas muitos dentre as nações, principalmente aqueles que se associaram a bestas, vão ser executados na vinda de Cristo. E isso é o lagar da ira de Deus. Quando a Bíblia diz que Jesus vinha montado num cavalo branco com as vestes tingidas de sangue, e ele vem acompanhado por um exército de pessoas vestidas de branco montados em cavalos brancos, é porque aquele exército de pessoas são os salvos que foram colhidos, foram ceifados, os santos. E agora Jesus está indo junto com os santos pisar o lagar da ira de Deus, por isso está com as vestes manchadas. Tá? Então, eu vou continuar lendo mais alguns textos para vocês, mas Lu, tem alguma colocação? Não, assim, eu acho assim incrível, né? Sem falar muito, que eu acho que assim, a melhor parte é essa aí. Você leu a Bíblia, você viveu Cristo, você viveu. E aí você chega no final, você sobe, junta com ele, pega teu cavalo branco, desce para guerra. No final, assim, sabe? Assim, eu acho assim maravilhoso. Eu queria compartilhar, porque eu acho que é como se você tem o bolo e depois a cereja do bolo no final. Eu sou boba, né? Mas não se preocupe. O jeito da Lu falar é o melhor, né? Do tipo, olha a empolgação. E aí, você viveu Cristo, e aí, e aí? Muito bom, Lu. Então, olha só, gente, vamos continuar lendo alguns textos, porque eu queria trazer mais algumas coisas ligadas às festas, já que hoje é a nossa última aula, tá? Sobre esse assunto. Então, olha o que é dito em Apocalipse, só para a gente finalizar essa parte da ceifa e da vindima, porque depois eu queria falar um pouco das bodas também. Olha o que é dito em Apocalipse 19. Irmão Thiago, eu tô me vendo aqui, ó, na foto aqui, ó, atrás, aqui, ó. Muito bom. Um desses deve ser a gente também. Então, olha só o que está sendo dito aqui, ó. Apocalipse 19 é o mesmo que foi visto por Isaías. Ó, eu vi os céus abertos e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele se chama o fiel e verdadeiro, que julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo. E sobre sobre a sua cabeça, havia muitas diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido com vestes tingidas de sangue. E o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e puro. Quem que é esse povo? É a igreja que foi arrebatada. Lembra que a Bíblia diz assim, que os santos foi-lhe dado vestir-se de linho fino, puro e branco, que são os atos de justiça dos santos? Está aqui, ó. E da sua boca saía uma espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Gente, aqui tem muita coisa nesse texto, mas eu quero dar destaque somente a duas coisas. Primeiro, as vestes tingidas de sangue, e aqui, ó, ele saiu para ferir as nações, né? Porque ele vai reger com cetro de ferro, uma parte, aqueles que vão restar e entrar com vida para o milênio. Mas outra parte vai ser esmagado, vai ser pisado. Fala daqueles que vão... Tá? E eu sei que, assim, ó, pra gente que está tão acostumado a falar que Deus é amor, ou que tudo é amor, ou às vezes com uma ênfase até quase numa hipergraça, a gente esquece que a mesma Bíblia que fala que Deus é amor, diz que ele é justiça, e que a Bíblia ela vai anunciando o amor de Deus, mas ela diz que haverá um tempo em que aqueles que não quiseram amor, desprezaram amor, eles serão julgados. Então, quando a gente fala, poxa, mas Jesus vai vir, Jesus que é o amor encarnado, ele vai matar a gente.
Pô, é isso que a Bíblia está descrevendo. As nações serão pisadas no lagar da ira de Deus. Entende? Nós estamos vivendo o tempo que é o tempo do amor, é o tempo da graça, é o tempo em que nós temos a oportunidade de crer, de se converter, de ganhar almas, de falar do amor de Deus. Mas vai chegar o momento da ira, da justiça de Deus sendo executada também. E porque Deus é mau? Não, porque ele é justo, tá? Porque ele é justo. Então, eu quis demonstrar isso para vocês, porque vocês vão ver que o que está acontecendo no livro do Apocalipse por ocasião da vinda de Cristo e da festa da expiação, que é a saída do sumo sacerdote de dentro do tabernáculo celestial, que é a vinda de Cristo, é também o final das colheitas, que era o trigo sendo levado para o celeiro, fala dos santos sendo arrebatados, recolhido pelos anjos, mas os ímpios, as nações que se aliaram à besta, sendo lançadas no lagar da ira de Deus para serem pisadas. Tá? Isso vai acontecer antes da festa dos tabernáculos. Amém? Até aqui vocês entenderam? Tá? Perceberam que o que estava lá na lei associada às festas vai estar se cumprindo na realidade no tempo do fim? Então, se você entendeu isso, basicamente essa imagem, ela retrata o que acontece. E, novamente, assim como o trigo é uma coisa que para mim é muito comum, porque eu cresci fazendo isso no interior, isso que vocês estão vendo para mim é muito comum, porque eu sou de uma cidade no Brasil, que é Bento Gonçalves, que é chamada de a capital do vinho aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui a gente é cercado de pareiras, aonde eu também cresci colhendo uvas, né? Aqui ele está com uma tesoura, mas geralmente eles usavam uma foice pequena, que eles passavam e cortavam, né? E pegavam essas uvas, ela era lançada, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essas uvas, elas eram cortadas e eram lançadas em um lagar. Lá em Israel, quando a gente viajou há 2 meses atrás, em vários lugares a gente via lagares como esse. Era um lagar esculpido na pedra, onde se colocava as uvas acima, e você pisava as uvas acima com os pés, como você está vendo aqui, e o vinho escorreria até uma parte abaixo, né? Então você tinha lá, tinha um lagar. Quando a gente foi até no Jardim do Túmulo, tinha um lagar, né? Em vários lugares tinha lagares que são encontrados até hoje. Gente, isso é o que a Bíblia está descrevendo no tempo do fim. É como se os ímpios fossem lançados no lagar e fossem pisados. E quando a gente vê o fruto da vide, ele tem essa tonalidade parecida com sangue, e é por isso que Jesus usa essa figura, né, para falar do seu sangue, o sangue da nova aliança. Quando você toma um cálice de vinho, né, é o sangue da nova aliança. Da mesma forma é usado aqui para falar do sangue dos ímpios que escorrerão até o freio dos cavalos. Gente, isso é a ira de Deus sendo executado sobre todos aqueles que negaram ao Filho, que perseguiram os santos e que se associaram à besta. Eles serão pisados no lagar da ira de Deus. Eles não entrarão para o milênio. Eles serão exterminados por ocasião da vinda de Cristo. E assim se conclui a colheita de Deus, né? Tanto dos santos sendo levados para o celeiro, fala daqueles que vão ser arrebatados para Nova Jerusalém, e dos ímpios que vão ser pisados no lagar da ira de Deus, ou seja, das nações que se associaram à besta sendo lançadas no lago de fogo, tá? Se tá ok, agora eu quero partir para um novo aspecto desse assunto que é importante. Por quê? A festa dos tabernáculos, ela era celebrada 5 dias depois da festa da expiação, quando tudo isso que eu falei, a colheita, tinha terminado. Então, você participava do dia da expiação, e se você tivesse os seus pecados expiados, você estava apto a participar da festa das cabanas, festa dos tabernáculos. E essa festa, ela era importante porque era um período de 7 dias, onde você tinha que descansar de
todo o trabalho que você fez. Imagina, foram 4 meses cuidando do trabalho no campo. Agora é um momento que acabou a colheita, era um momento de descansar, de se alegrar e celebrar diante do Senhor. E, gente, aqui tem um apontamento muito profético que está apontando para o 7º milênio. Lembrem, eram 7 festas, nós já passamos por Páscoa, ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação, e agora nós estamos na 7ª festa. Pô, a 7ª festa está apontando para o quê? Para o 7º milênio também. Lembra como Deus trabalha sempre com ciclos de 7? Então, olha só. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Se vocês se lembrarem das outras aulas e do que eu ensinei para vocês, vocês vão ver que todas as festas, elas estavam ligadas à libertação do povo quando eles saíram do Egito. A Páscoa, ela foi celebrada quando Moisés vai tirar o povo do Egito. A primeira Páscoa, o primeiro cordeiro a ser sacrificado. Páscoa e pães asmos. Então, naquela noite, eles comeram a carne do cordeiro e as 2 primeiras festas. 50 dias depois, eles chegam no Monte Sinai e eles vão ter a entrega da lei. Deus vai descer com colunas de fogo no Monte Sinai. Você vai ver que estas eram as primeiras festas. Então, sempre que o povo celebrava, eles estavam lembrando da libertação de quando Deus tirou o povo da escravidão. Só que isso também, profeticamente, estava apontando para o que Cristo ia fazer por nós. Cristo era o cordeiro que ia morrer por nós. Ele é o nosso pão sem fermento, como a gente já estudou, já leu isso em 1 Coríntios 5. E ele também é o nosso Pentecostes, porque você vai ver que não mais no Monte Sinai, mas no Monte Sião, o Espírito vai descer com colunas de fogo sobre nós. Tá? Então você vê as primeiras festas apontando para a primeira vinda de Cristo. Só que da mesma forma como as primeiras festas lembravam da libertação do povo, as últimas festas também têm uma conexão profética. Por quê? Assim como nas festas você tinha um intervalo de 4 meses, o povo andou 40 anos no deserto. Antes de entrar na Terra Prometida, quando Josué, Moisés morre, né, ele vê a Terra Prometida de longe, se eu não me engano, no lado de cima do Monte Nebo, e ele morre ali. E aí Josué vai assumir e vai introduzir o povo no descanso, na Terra Prometida. E gravem esse nome Josué, porque Josué é o nome que vai dar origem a Jesus. Jesus é quem vai nos introduzir no verdadeiro descanso, que é a Terra Prometida, tá? Então, Josué vai introduzir o povo na Terra Prometida. Pergunta que eu faço para vocês: qual foi o grande milagre que aconteceu com Josué quando eles entram na Terra Prometida? Quem lembra? Rio Jordão abriu. Então, é isso mesmo. Por que eu quis falar isso? Porque até isso é profético. Se vocês lembrarem, Josué, depois de 40 anos, está apontando para os 2 milênios, Josué vai introduzir o povo, e é dito assim, ó, se vocês lerem Josué atentamente, vocês vão perceber, que Josué manda 4 sacerdotes carregarem a arca, e a arca vai na frente 2.000 côvados. Percebeu que a arca indo na frente do povo 2.000 côvados é como se fossem os 2 milênios sendo apontados ali também? A arca vai na frente e ela para no meio do Rio Jordão. E, de repente, o rio começa a baixar e os sacerdotes ficam no meio do Rio Jordão. Só que isso também é uma figura do que vai acontecer no tempo do fim. Porque no tempo do fim vocês vão ver que a Bíblia está falando em diversos textos que os poderes dos céus não é mais as águas de baixo, como foi o Rio Jordão, mas as águas de cima, os poderes do céu estão sendo abalados e o céu está se recolhendo como pergaminho, ele está se abrindo. E aí, lá no toque da 7ª trombeta, você não vê que a Bíblia diz assim, acredito que os céus se abriram e foi vista a arca do testemunho? É o trono de Deus. É o mesmo que está acontecendo quando Josué vai introduzir o povo no descanso, é o que vai acontecer na vinda de Cristo, quando Cristo vai arrebatar os santos dos 4 cantos da terra e vai nos introduzir no milênio. O milênio é o descanso.
Se vocês entenderem isso que eu acabei de dizer, vai ficar claro para vocês entenderem quando vocês forem ler textos do Novo Testamento. Eu vou ler para vocês um que é por isso que eu queria mostrar esse slide. Vocês já devem ter lido o livro de Hebreus. Se vocês entenderem esse slide que eu mostrei para vocês da libertação, quando Josué vai introduzir o povo no descanso, vocês vão entender que, fazendo a soma das festas e de Josué introduzindo o povo no descanso, vocês vão entender como isso estava apontando para o milênio. Preste atenção. Olha o que diz o livro de Hebreus no capítulo 3 e no capítulo 4. Assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Os 40 anos que o povo passou no deserto, e o povo endureceu o coração, tentou a Deus, ao ponto que o próprio Espírito Santo se tornou inimigo do povo lá no deserto. Tá? Então, olha só. O que o autor de Hebreus está usando aqui é os 40 anos de peregrinação do povo no deserto. Então, ele vai dizer assim, ó, onde os seus antepassados me tentaram, pondo à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, nos seus corações, eles estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Ponto. Vamos parar aqui. O que era o descanso para aquele povo que andou 40 anos no deserto? Era a entrada na terra prometida. Tá? Para eles, o descanso era a entrada na terra prometida. E Deus está dizendo que Deus estava tão irado com eles que eles não entrariam no descanso, eles não entrariam na terra prometida. Por isso que morreram no deserto. Então ele vai dizer assim, ó, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Agora, o autor de Hebreus está pegando o que aconteceu lá nos 40 anos no deserto e ele está aplicando para nós nesses 2000 anos. E ele está dizendo, cuidado que vocês não tenham um coração incrédulo. Uma vez vocês foram libertos do pecado, da escravidão do Egito, e agora vão perecer no deserto. É essa demonstração que ele está fazendo. Você foi livre quando aceitou Jesus, da escravidão do mundo, mas cuidado para não perecer antes de entrar no descanso. Então ele está dizendo assim, ó, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês que tenha um coração perverso, incrédulo e se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, em confiança, com a confiança que tivemos no princípio. Perceba que existe uma doutrina calvinista que diz que uma vez salvo, sempre salvo, né? Que quem é salvo foi predestinado e não perde a salvação. Se você for olhar para o que estava acontecendo aqui no deserto, o povo que Deus libertou no deserto morreu, né? Que Deus libertou do Egito, morreu no deserto e não entraram no descanso. E Paulo está usando essa passagem para falar para nós, cuidado que vocês que creram em Jesus e foram libertos, né, se vocês não permanecerem até o fim, cuidado para que vocês também não deixem de entrar no descanso, que não percam a salvação de vocês. Então, para vocês verem como essa ideia de uma vez salvo, sempre salvo, não é bíblico, tá? Por isso que Paulo diz, quem cuide para não cair. Olha o que o texto diz para nós. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos aqueles que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus teve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? A quem jurou que nunca haveriam de entrar no descanso? Olha quantas vezes Deus está dizendo que aqueles que ele libertou do Egito, ele esteve irado no deserto e eles não entrariam no descanso. O que era o descanso? A terra prometida. Não foi aqueles que foram desobedientes, vemos assim que foi por causa da incredulidade que eles não puderam entrar no descanso, tá? Então,
Por que eu li esse texto? Eu quero ler agora a continuidade de Hebreus 3, que é o capítulo 4, e vai ficar mais claro para vocês. Capítulo 4. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, veja que o autor de Hebreus, no capítulo 3, ele está falando dos 40. No capítulo 4, ele já está mostrando Josué introduzindo o povo na Terra Prometida. Mas ele vai dizer que aquilo não era o verdadeiro descanso, aquilo era uma sombra. Então, olha o que o autor de Hebreus diz. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui. O autor de Hebreus, ele está dizendo para nós que o descanso que Josué introduziu ao povo não era o verdadeiro descanso, era apenas uma sombra. Ele está dizendo assim, ó, que assim como existe um dia de descanso, né? Eu vou perguntar para vocês, que dia era o dia que Deus descansou das suas obras? No 7º dia. Exatamente. Sábado. Perfeito. O 7º dia, o sábado. Esse era o dia do descanso. Perceba que o autor de Hebreus está citando aqui de forma indireta o sábado, ele está dizendo assim, ó, a respeito do outro dia, né? Ele diz, resta um repouso sabático para o povo de Deus. E ele vai dizer, porque aquele que entrou no descanso de Deus, o que era o descanso de Deus? O 7º dia. Ele descansou das suas obras como Deus das suas. Quando que Deus descansou das suas? No 7º dia. Ele, dessa mesma forma, ele está dizendo, Josué, ele não deu para vocês o verdadeiro descanso, porque ainda resta um descanso. Davi, depois de já estar na terra prometida, a qual Josué introduziu o povo, Davi vai profetizar a respeito de um outro que era o 7º milênio. Então, por isso que Hebreus ele vai juntar Josué, vai juntar Davi, vai juntar Gênesis 1 e 2, e ele vai dizer que Josué ele não introduziu o verdadeiro descanso. Aquilo era uma sombra, mas ele está dizendo, ainda resta um verdadeiro descanso no qual o povo de Deus será introduzido, e é um repouso sabático, ou seja, um 7º dia. Que repouso é esse, gente? É o 7º milênio. Está aqui, ó, se vocês pararem para pensar e somarem o que está sendo dito, é o 7º dia. Eu vou pular alguns textos para não, porque a gente tem pouco tempo já e eu ainda quero falar algumas coisas. Se vocês pararem para prestar atenção, a Bíblia está dizendo assim, ó, que Deus trabalhou 6 dias, no 7º ele finalizou a obra e descansou. Da mesma forma, quando Josué introduziu o povo na Terra Prometida, era uma figura, lembrem, olha só que interessante isso. Se vocês lembrarem das aulas passadas, vocês vão ver que Moisés ele morreu com quantos anos? 120. Isso aí. 40. Exatamente, Lu. 120 anos. 40, 40 e 40. Vocês lembram que eu expliquei para vocês que cada 40 anos, se você multiplicar por jubileu, são 2 milênios? Né? Os primeiros 40 anos da vida de Moisés são 2.000 anos. O segundo ciclo de 40 anos da vida de Moisés, mais 2 milênios. E os últimos 40 anos da vida de Moisés eram os últimos 2 milênios. Depois disso, Moisés morre e Josué vai introduzir o povo na Terra Prometida. Perceberam que até isso é profético? Os 120 anos de Moisés apontando para 6 dias, né, 6 milênios, e o 7º é o que Josué introduz o povo na Terra Prometida, no descanso. Tá entendendo? Pô, gente, isso não é motivo para glorificar? Eu posso ouvir um glória aqui? Não, eu tô brincando, eu sou Glória a pentecostal, mas Deus, na hora glória a Deus, glória a Deus. A Mila quer falar. Mila, brincadeiras à parte, assim, ó, eu sou pentecostal, né, mas na hora do estudo eu sou bem metódico. Pode falar, Mila. Tem umas 3 semanas que eu fui no culto e eu tive uma visão durante o culto. Eu escutei a voz do Senhor que falava assim para mim: entra no meu descanso.
E aí o senhor falando disso, eu falei com uma amiga, ela falou, será que tu vai morrer? Aí eu falei, não. Eu fiquei sem entender na hora, assim. Eu falei, será que... O que quer dizer, entendeu? O descanso do Senhor. Aí agora você falando aí, trouxe uma explicação melhor. Eu pulei um slide só porque eu queria ganhar tempo, né? Porque a gente já está quase no final da aula e ainda queria falar umas coisinhas para vocês, principalmente das bodas. Mas assim, ó, eu pulei esse slide então, né? Mas olha só, lembra que Jesus diz assim, ó, vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados. E ele diz assim, descanso para as vossas almas. Essa ideia de encontrar descanso, a gente pensa só naquele momento imediato que você creu em Cristo, quando na verdade isso é muito profético, porque está em Cristo, ele vai ser introduzido por Cristo no verdadeiro descanso que é o milênio, por ocasião da ressurreição dos mortos ou por ocasião do arrebatamento, que ali é o cumprimento do verdadeiro descanso. Entende? Existe um descanso imediato quando você entra em Cristo? Sim, mas no mundo você continua tendo aflições, continua passando por momentos de dificuldade. O verdadeiro descanso a gente vai encontrar em Cristo por ocasião da ressurreição e do arrebatamento, quando ele vai nos introduzir no sétimo dia, o sétimo milênio, que é o descanso definitivo. Entende? Então, assim, ó, eu vou adiantar algumas coisas aqui só para a gente poder continuar. O reino milenar, olha só que interessante. Aqui eu não vou ler todos os textos, porque nós já estamos no final da aula e eu queria abordar dois assuntos, o reino e as bodas, tá? Então eu só vou citar para vocês algumas porções dos textos, tá? Gente, quando que o reino vai ser de Cristo e do nosso Deus? Se vocês pararem para olhar biblicamente, existe uma cronologia de tempo, existe um tempo determinado para todas as coisas, um moede de Deus, os tempos determinados de Deus. Se vocês olharem na Bíblia, você vai ver que hoje o mundo jaz do maligno, né? A Bíblia não diz que é ele quem governa o mundo, ele é chamado de príncipe das potestades dos ares, é ele quem governa. Se você vai para Apocalipse, você vai ver lá um dragão com 7 cabeças e 7 coroas, fala do período em que ele está governando, né? E ele está dominando. Jesus, quando é tentado por Satanás, Satanás diz assim, ó, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar os reinos desse mundo porque me foram dados. No momento, quem governa o mundo é Satanás. Essa autoridade foi dada a Adão, Adão perdeu na queda e Satanás passou a exercer por meio da humanidade. E Satanás governa. Mas, no toque da sétima trombeta, os reinos do mundo vão voltar ao nosso Cristo. E ali vai ser estabelecido o reino milenar. Ele é conhecido como o início do reino eterno, porque ele começa no milênio e ele vai se estender para sempre. Olha que interessante. Eu vou ler algumas passagens só para vocês entenderem. Eu vou fazer uma citação. Vocês lembram, algum tempo atrás, que existem 3 promessas feitas ao descendente? Quem lembra dessa colocação que eu falei para vocês? Eu vou citar aqui para vocês. A primeira delas foi feita a Adão e Eva, aonde Deus olha e diz assim, ó, que o descendente seria a cabeça da serpente, né? Então, viria um descendente. Eva pensou, poxa, Deus vai cumprir a partir de 7. Não era 7, mas era um descendente que viria depois. Aí Deus levanta Abraão e Deus vai prometer o teu descendente, no teu descendente, ele diz assim, ó, serão benditas todas as nações da terra. Abraão já pensa que é Isaac que vai cumprir, né? Mas não era em Isaac, era no descendente de Abraão. Quem que é o descendente? Você vai ler Gálatas, vai ser dito lá que o descendente é Cristo, né? Aí você vai para Davi. Deus vai prometer a Davi dizendo que o descendente de Davi edificaria uma casa para Deus. E o descendente de Davi, ele se assentaria no trono e seria um trono, um reino eterno, que jamais passaria a outro. Davi pensa que é Salomão, mas não é, porque Salomão também morreu
e a casa que Salomão edificou foi destruída, foi derrubada. O descendente de Adão, o descendente de Abraão, o descendente de Davi, era Cristo. Todos eles estavam apontando para Cristo. Então você vai ver que quando você lê a genealogia em Mateus, em Lucas, vai ser dito assim, ó, que Jesus, descendente de Abraão, descendente de Davi, e no final da genealogia vai dizer assim, ó, descendente de Adão. Jesus era o descendente dos três, e ele é quem cumpriria as três promessas. Só que Jesus, na primeira vinda, ele vai cumprir uma parte da promessa. Qual era essa parte? A de morrer para tirar os pecados. Só que o povo aguardava apenas para um libertador que viria para reinar e libertar o povo do pecado. Tanto que o povo vai pegar, quando Jesus entra montado no jumentinho, e vai pegar folhas de palmeira, vai hosanas, e vai querer coroar Jesus a rei. Mas a primeira vinda não era para cumprir essas profecias, porque estas profecias se cumprirão na segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda, Cristo será coroado rei. E aí vai ter o reino milenar e o reino eterno. Então, olha só que interessante. Jesus, primeiramente, como um cordeiro, mas ele virá como um leão. E o que é o leão? Não é uma figura do rei da selva, né? De um rei? Por isso que você tem essas duas figuras. Cristo como cordeiro, Cristo como leão. A primeira vinda foi para tirar o pecado do mundo. A segunda para trazer salvação àqueles que o aguardam. Por isso que a gente vai ler textos que mostram quando que isso vai acontecer, no toque da sétima e última trombeta, que acontecia lá no dia da expiação, como nós estudamos na aula passada. É dito ali, ó, o reino do mundo tornou-se do Senhor, o Deus, seu Cristo, e eles reinarão para todo sempre. Perceberam? Por que isso é importante, gente? Porque vocês estão vendo a transição entre e as últimas festas acontecendo. E a festa dos tabernáculos, que é o que a gente está estudando, ela vai estar apontando justamente para esta festa, que é a festa onde os reinos do mundo passam a ser do nosso Senhor. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A câmera me segue. Então, olha só. Vocês lembram da estátua de Nabucodonosor? Do sonho da estátua que a gente estudou lá em Daniel? Quem lembra? Vocês lembram que quando nós falamos da estátua, eu disse que no final da estátua, tinha cada parte da estátua representava um metal, mas que no final da estátua viria uma pedra que acertaria justamente os pés da estátua, e essa pedra, cortada sem auxílio de mãos, despedaçaria. Lembrei ela essa semana de novo. Né? E essa pedra acertaria os pés da estátua, e essa pedra se tornaria um grande monte. E o que é dito quando ele diz, será um reino eterno que jamais passará outro. Percebeu que a pedra que vai desfazer esse mundo é a vinda de Cristo, e aquele grande monte é o reino milenar, é o milênio sendo estabelecido na Terra. Isso é o que vai acontecer exatamente quando a gente está falando da festa dos tabernáculos. Essa é a festa que aponta para o milênio. Se vocês lerem, por exemplo, Daniel 7, eu coloquei aqui na tela, mas é um texto longo, eu não vou ler para vocês. Vocês veem que ali você tem os 4 animais, você tem aqueles 4 animais, e é dito assim, ó, que então é colocado o trono do ancião de dias, um como filho do homem se achega ao ancião, e eles vão tirar o poder do chifre pequeno e vão entregar aos santos que estavam sendo perseguidos. Gente, o que está acontecendo? Daniel 7, ele está falando do período da grande tribulação, em que a besta, o chifre pequeno, está perseguindo os santos durante um tempo, tempos e metade de um tempo, que é 3 anos e meio, ou durante 42 meses, que é o que está em Apocalipse. Mas é dito assim, ó, que vai chegar o momento, no toque da 7ª trombeta, em que os reinos do mundo vão se tornar do nosso Senhor e do seu Cristo, e eles vão tirar o poder do chifre pequeno.
poder de todos eles e vão entregar aos santos, e será estabelecido o reino eterno. Agora, o reino milenar e posteriormente o reino eterno. Mas por que eu deixei essa visão para vocês? Porque a Bíblia diz que o chifre pequeno será aniquilado, mas ao restante dos animais, a gente tem o leão, o urso, o leopardo, a Bíblia diz assim, Daniel, prolongado um espaço de tempo. Olha só, eu vou até mostrar isso para vocês. Se eu não me engano, por aqui assim, ó. Ó, olha o que é dito aqui, ó. Vai haver os 10 chifres, dentre eles vai surgir outro chifre pequeno, que tinha bocas, olho como homem, boca que falava coisas grandes, blasfêmias, né? Até que foram postos tronos, um ancião de dia se assentou nele, o seu trono eram como chamas de fogo, e ao redor dele haviam milhares e milhares, miríades e miríades que o serviam, né? Estavam diante dele. E por causa da voz, das grandes palavras que o chifre pequeno falava, vai ser dito assim aqui, eu estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. O que é isso? A gente estudou lá em Daniel 7, nas aulas que a gente teve. Aqui, você vê a besta do Apocalipse sendo lançada no lago de fogo. Só que, olha o que é dito no verso 12. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe prolongado a vida até um certo espaço de tempo. O que é esse certo espaço de tempo? Gente, para quem não sabe, eu não vou ler todo o texto para vocês, mas eu só queria deixar esse detalhe para vocês. Para quem não sabe, quando vocês forem estudar um dia, talvez vocês vão fazer até melhor essas conexões. Cada animal aqui representava nações. O leão representava a Babilônia, o urso, os medos e persas, o leopardo, o Império Grego, né? E você vai ver que o animal terrível, ele está apontando mais para o Império Romano, e também vai falar dos 10 chifres, que são 10 reis que surgirão no tempo da grande tribulação, junto com o anticristo. Né? A Bíblia está dizendo que este animal, esse chifre pequeno, os 10 chifres, esse animal está sendo eliminado na vinda de Cristo e lançado no lago de fogo. Por isso que você vai ver em Apocalipse dizendo que a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo. Mas a Bíblia está dizendo em Daniel 7 que o restante dos animais, a Babilônia, os medos e persas, a Grécia e outras nações, foi-lhe prolongado um espaço de tempo. Eles não vão mais ter autoridade para governar, para reinar. Foi tirado o domínio, mas foi prolongado um espaço de tempo. Que espaço de tempo é esse depois da vinda de Cristo que está sendo dada para essas nações? É o milênio. Eu ia falar, mas está mudo, como é que eu falo? É isso aí, Lu. O milênio é o espaço de tempo. Só que com isso, vocês vão ver que isso abre um leque para muitos outros assuntos que a gente vai estudar. Você tem, por exemplo, a vinda de Cristo. Quando eu estudei Daniel para vocês, eu falei do reino milenar para vocês. Eu disse que essa montanha é o reino milenar. Eu falei que aqui era justamente esse trono, o ancião de dias e o filho do homem vindo sobre as nuvens e tirando o poder do chifre pequeno, entregando aos santos, mostrava o reino milenar sendo estabelecido. Né? Tudo isso a gente estudou no livro de Daniel. Mas por que isso é importante? Porque esse sétimo dia é o sétimo dia que vai estar descrito lá em Apocalipse 20. Olha o que é dito em Apocalipse 20. Ó, eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga diabo Satanás. Olha que interessante. Vocês perceberam que no primeiro milênio nós temos a queda do homem que deu ouvidos à serpente. No último milênio nós temos uma restauração do Éden aqui na Terra. Tudo que o homem perdeu lá no princípio vai ser restaurado no último milênio por Cristo. Tudo que o primeiro Adão perdeu, dando ouvidos à serpente, o segundo Adão, que é Cristo, vai restaurar no milênio agora. Então, você vai ver aqui, ó, a serpente que estava lá no Éden, aqui no último milênio ela vai ser presa.
E é dito assim, ó, e amarou-os por 1000 anos. O que é 1000 anos? Não é o 7º dia da criação, o reino milenar, o descanso? Ele diz assim, ó, lançou num abismo e ali encerrou, pôs o selo sobre ele para que não mais enganasse as nações. Olha só, vai ter nações no milênio, até que os 1000 anos se acabassem. Depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Então ele diz, eu vi tronos, assentaram-se aqueles que foi dado poder para julgar. Isso é o que está lá em Daniel 7. Vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam um sinal na sua testa nem nas suas mãos, e eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Né? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. Esta é a primeira ressurreição. Gente, a primeira ressurreição está acontecendo depois da grande tribulação, antes de dar início ao milênio. Ou seja, perceberam que é nessa virada do 6º para o 7º dia? E outra, quando ele diz assim, ó, depois da grande tribulação ressuscitaram, e esta é a primeira ressurreição, isso mostra para nós que não pode existir arrebatamento secreto, porque a Bíblia diz que primeiro os mortos ressuscitam, depois os vivos são arrebatados. E se a primeira ressurreição vai participar até aqueles que passaram pela grande tribulação e não colocaram a marca da besta, percebeu que não existe arrebatamento secreto? Né? Mas esse é um estudo que a gente vai abordar outro dia. Eu não vou entrar nessa questão de arrebatamento hoje, tá? O que eu queria mostrar para vocês é simplesmente isso. Existe um período de 1000 anos descrito na Bíblia. Esses 1000 anos são justamente o 7º dia da criação, o 7º milênio, aquele que está falando do verdadeiro descanso, não aquele que Josué introduziu quando o povo entrou na Terra Prometida, mas aquele que Jesus vai nos introduzir quando nós herdarmos a Terra por herança no milênio. Aí vocês vão ver se cumprir algumas coisas que é interessante. Lembra que lá no princípio eu falei para vocês que na festa da expiação, lá no princípio eu falei para vocês que na festa dos tabernáculos eles pegavam ramos de palmeiras nas mãos. Lembra que a gente leu isso? Levíticos? Olha o que vai aparecer em Apocalipse. E aí vocês vão ver como Apocalipse está falando das últimas 3 festas, inclusive das festas dos tabernáculos. Olha o que diz Apocalipse. Depois disto eu olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Gente, essa multidão vem da onde? É judeu? É Israel? Não, é de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas nas mãos. Quando é que o povo segurava palmas nas mãos? Não era na festa dos tabernáculos? Você está vendo aqui no livro do Apocalipse a festa dos tabernáculos, as últimas festas. Então ele vai dizer assim, ó, então um dos anciões me perguntou, quem são estes vestidos de branco e de onde eles vêm? Aí eu respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. A palavra santuário aqui é no seu tabernáculo. E aquele que estava sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Gente, olha a festa dos tabernáculos aqui, ó. A palavra tabernáculo já está aqui, ó. O seu tabernáculo, o tabernáculo de Deus entre os homens. Mas quando você vê eles com palmas nas mãos, está apontando justamente para o milênio. Assim como o povo, durante 7 dias, celebrava habitando em tabernáculos, em sucotes, em cabanas, diante do Senhor, quando eles entraram na Terra Prometida, isso era uma sombra que está apontando para a realidade. Quando Cristo vai ser coroado rei, lembra que na primeira vinda eles pegaram folhas de palmeira e queriam consagrar? Isso vai acontecer na segunda vinda. Jesus vai receber o reino no toque da 7ª trombeta e nós vamos ser arrebatados para estar diante do Senhor e vai se dar a festa das cabanas ou festa dos tabernáculos, apontando para o início do milênio.
Só que perceba que essa multidão, ela vem da grande tribulação. Não é um povo que foi arrebatado secretamente, que passou 7 anos no céu. Isso está acontecendo depois da grande tribulação, como o próprio texto diz para nós, tá? E olha só que interessante, eu vou só fazer uma conexão, porque eu acho que eu não separei esse texto. Se vocês lerem João, capítulo 7, vai dizer assim, ó, que Jesus, no último dia da grande festa, Jesus olha para o povo que estava passando e Jesus olha e diz para os discípulos: se vocês beberem da água que eu lhe der, ela será um rio a jorrar dentro de vocês. Né? Quem lembra dessa passagem? Essa passagem, para quem não sabe, o último dia da grande festa era a festa dos tabernáculos, onde os sacerdotes, eles pegavam um cântaro de ouro, um vaso de ouro, e eles desciam do templo até o tanque de Siloé, tanque de Siló. Eles pegavam um jarro de água todos os dias, os 7 dias, né? E eles subiam para purificar o templo com aquela água do tanque de Siló. E olha que interessante, aqui eu vou devagar um pouco só para vocês entenderem. Talvez, se vocês não conectarem agora, um dia quando vocês forem ler a Bíblia, vocês vão lembrar do que eu vou falar. Vocês lembram quando Jacó abençoou seus filhos e ele dá a profética a Judá? E ele diz assim que Judá seria como um leãozinho, por isso Jesus é da tribo de Judá, né? Ele diz, de Judá nunca se apartará, fala do reino, do governo, e ele diz, até que venha de Siló aquele a quem pertence essa autoridade. Olha, Siló. Siló, quando a gente fala do tanque de Siloé, tem uma conexão com isso. E o tanque de Siloé, onde eles pegavam água na festa dos tabernáculos para fazer a purificação. E isso está muito conectado. Eu nem sei se vocês vão conseguir acompanhar o emaranhado que eu estou fazendo aqui dentro da minha cabeça e que eu estou falando para vocês, tá? Porque eu estou pegando várias passagens. Mas se vocês pegarem tudo isso, vocês vão ver que na vinda de Cristo, vocês vão ter Cristo, que é o descendente de Judá, a bênção de Jacó sobre Judá. Ele é aquele que vai reger as nações com cetro de ferro, que é o que é dito lá por Jacó a Judá, né, que dele nunca se apartaria o cetro. Ele é aquele que é aquele sobre quem Jacó fala, né, de Siló, né? Jesus era esse de quem falava. E ele é aquele que vai falar a mesma coisa da água. Ele diz assim, ó, se você no último dia da grande festa, ou seja, a festa dos tabernáculos, Jesus olha para aquela água e diz: quem beber da água que eu der, do seu interior fluirão rios. Jesus estava dizendo que essa água, ela acaba, mas aqui fluiria por meio de Jesus, seria para sempre, seria um rio para a vida eterna. A gente olha para isso e a maioria não percebe, a gente sempre espiritualiza isso, falando do Espírito Santo fluindo dentro de nós, o que é uma verdade e está no texto bíblico, mas isso também aponta para o milênio. Porque lembra que no milênio você vai ter a Nova Jerusalém, e da Nova Jerusalém flui um rio, e a Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus entre os homens, a festa dos tabernáculos e um rio fluindo. Por isso que o texto ele diz para nós assim, ó, que ele estenderá sobre nós o seu tabernáculo, ou seja, a festa dos tabernáculos. E aí diz assim, ó, e o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele nos guiará às fontes das águas da vida. As mesmas coisas que você vê na primeira vinda de Cristo, por meio de figuras, você vai começar a entender que estavam apontando para a segunda vinda de Cristo, tá? Tem muitas coisas que eu poderia falar para vocês, mas a gente acabou o nosso tempo praticamente de aula de hoje. Então, eu vou falar uma coisa só para a gente encerrar nossa aula. A Bíblia toda, ela está falando sobre as bodas de casamento, certo? Sobre as bodas do Cordeiro. Onde a Bíblia ela está dizendo que Jesus é o noivo e que a igreja será sua noiva, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, e não tem problema vocês acertarem ou errarem, tá? Mas é só para a gente finalizar essa nossa aula meditando junto. No entendimento de vocês, quando serão as bodas do Cordeiro? Essa festa de casamento, quando serão as bodas?
Para mim é no começo do milênio. Eu também acho que é no milênio. Por que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque sempre que a gente fala das bodas do Cordeiro, a gente vê sendo ensinado, principalmente nos púlpitos mais de igrejas pentecostais, né? E lembrando que eu sou de igreja pentecostal, então não é uma crítica a esse púlpito, tá? Mas a gente vê assim, ó, sendo pregado que a igreja será arrebatada secretamente e vai passar 7 anos no céu, comemorando as bodas do Cordeiro, enquanto o restante das pessoas que vão se converter e também, teoricamente, seriam igreja, vão estar aqui na Terra sendo perseguidos, sendo mortos, né? E aí a gente vê uma incoerência bíblica. Primeiro, porque não existe nenhum texto na Bíblia que diga que a igreja vai ser arrebatada ou que a igreja vai ter bodas no céu 7 anos. Não existe. Tá? Se vocês forem procurar um texto bíblico para validar isso, não tem. As pessoas que defendem isso, elas fazem uso da tradição judaica para dizer que o casamento durava 7 dias, né? Eles vão fazer uso de várias analogias para tentar defender uma coisa que a Bíblia em nenhum momento fala. Tá? Até porque seria incoerente, né? Jesus ter parte da sua noiva celebrando as festas e parte da noiva sofrendo, porque quem se converter na tribulação também é noiva, né? Você entende como não faz sentido? Né? Jesus está no céu celebrando as festas com um grupo e, ao mesmo tempo, o noivo que está celebrando a festa com uns, o noivo ele está pensando em punir os outros, sabe? Tipo, é meio... Sabe, essa interpretação, se você for olhar o pé da letra, você vai ver que não faz nenhum sentido, tá? Mas só o fato de não existir texto bíblico para isso, dizendo que a igreja passaria 7 anos no céu celebrando bodas no céu, já é um alerta para a gente duvidar dessa interpretação. Quando você vai olhar para o que é as bodas, você vai entender que as bodas, elas estavam apontando para o casamento da noiva e estava apontando para a entrada na Nova Jerusalém. Isso é as bodas do Cordeiro. Tá? Eu não vou ler os textos para vocês, porque, como eu disse, a gente já estourou o tempo. Então, eu vou falar para vocês e vocês vão conectar, e vocês vão ver como isso é lindo demais. Se vocês lembrarem, nós tivemos uma série de estudo falando sobre sombras e realidades. Né? E lá eu falei sobre Isaac e Jacó. Tá? E olha só que interessante. Quando a gente leu Gálatas lá, numa das aulas, eu mostrei para vocês que Abraão teve 2 filhos, a escrava e a livre, e que esses 2 filhos representavam 2 alianças. A da escrava, que era a primeira aliança, e da livre, a nova aliança, do Monte Sinai e do Monte Sião. E falando de Sara, que era a nova aliança, o autor de Hebreus vai dizer que a Agar corresponde a Jerusalém que existe hoje, Jerusalém terrena, mas Sara corresponde a Jerusalém que é de cima, a livre, a mãe de todos nós. Ou seja, percebeu que numa tipologia Sara é a Jerusalém, a nova Jerusalém, a Jerusalém do alto? Quem entendeu isso? Hebreus vai dizer, mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, né? Há muitos milhares de anjos, a igreja dos primogênitos, ao qual Jesus é o mediador dessa nova aliança. Perceba que a nova aliança, ela está falando da Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, que está em cima. Por que eu li esse texto para vocês? Tá? Porque vocês vão entender isso quando vocês forem ler os textos. Da mesma forma como Abraão teve 2 mulheres, as 2 mulheres são as 2 alianças, Agar representa Jerusalém de baixo, que existe hoje, que é a escrava. A Jerusalém que a gente vai visitar numa caravana, por mais maravilhoso que é visitar, estar ali, ela é escrava, junto com seus filhos. E se eles não se converterem, não reconhecerem Jesus como seu Messias, vão morrer debaixo de escravidão, debaixo de condenação, debaixo de maldição. Mas a nova aliança, ela está representada por Sara, que gera filhos segundo a promessa e que está falando da Jerusalém de cima, a nova Jerusalém que vai descer do céu.
Isso tudo eu falei para vocês nas aulas passadas. Se vocês olharem na playlist que a gente tem de aulas, vocês vão ver que tem uma aula onde eu explico isso para vocês. Porém, se vocês lembrarem disso, vocês vão lembrar uma coisa bem interessante. Eu não vou ler os textos, eu vou só mostrar para vocês. Depois vocês podem parar o vídeo e ler esses textos. Eu só vou contar para vocês, tá? Olha só. Lembra que eu expliquei para vocês que quando Abraão ele vai receber uma ordem de Deus, pega o teu único filho, vai até o monte que eu vou te mostrar, pega a lenha, pega o cutelo, leva ele porque tu vai sacrificar ele a mim? Abraão é uma figura, ele já era avançado de dias, ele já tinha barba branca, já estava bem velhinho, né? Abraão tinha mais de 100 anos nesse período. Ele é uma figura do ancião de dias, o próprio Deus. Isaac é uma figura de Cristo, da mesma forma como Isaac sobe o Monte Moriá carregando o madeiro, você vai ver que Cristo vai subir esse mesmo monte. Quando você vai visitar Israel, você vai ver que o Monte Moriá é o mesmo Monte Sião, onde Jesus estava. E Jesus, ele vai ser o Cordeiro de Deus que foi sacrificado. Tudo isso eu já falei para vocês nas aulas passadas, vocês vão lembrar. Agora, qual que é a novidade que eu não falei nas aulas passadas para vocês? A Bíblia vai dizer que Isaac, ele volta do sacrifício do monte, porque Deus enviou um cordeiro, proveu um cordeiro para si, da mesma forma como Jesus volta do mundo dos mortos, tá? Só que depois disso, se você continuar lendo, a Bíblia vai dizer que Isaac, com 40 anos, ele vai contrair uma aliança com Rebeca, que é uma mulher que está sendo trazida sem mesmo conhecer ele. E Isaac vai introduzir a Rebeca na tenda de Sara e vai amar ela, vai casar com ela. Gente, façam a soma comigo e vocês vão entender a revelação. Isaac vai casar com 40 anos. 40 anos não é o mesmo que 40 jubileus, não é o mesmo que 2 milênios, 2.000 anos? Percebeu que esse número da idade de Isaac casando, ele é profético porque está apontando para o casamento depois de 2.000 anos também acontecendo? Agora, se Isaac é uma figura de Cristo, Rebeca vai ser a figura da igreja que está casando com Cristo. E aqui você tem uma revelação profunda, porque lembra que eu falei para vocês, eu li Gálatas e li Hebreus, mostrando que Sara representa Jerusalém do alto. Quando Isaac casou com Rebeca, vocês vão ver no texto que eu deixei atrás no slide passado, que Isaac vai casar com Rebeca quando ele tinha 40 anos e vai introduzir na tenda de Sara. É a mesma coisa que Jesus casando com a igreja e introduzindo na Nova Jerusalém. Ou seja, o milênio, ele está tipificado e apontando para a Nova Jerusalém. Por isso que quando João vê a Nova Jerusalém descendo, ele vê a noiva do Cordeiro, porque a cidade e o povo é a mesma coisa. É o povo que está habitando a cidade, as duas coisas andam juntas. Tá? Eu podia falar até muito mais para vocês, por exemplo, os 20 anos que demorou para eles terem filhos, apontando para esse milênio, né? 20 jubileus, mas isso eu vou deixar para outros dias também, tá? O que eu quero finalizar para vocês, com vocês aqui, dizendo é, gente, Apocalipse 21 e 22 vai dizer assim, ó, que no milênio nós vamos ter o tabernáculo de Deus entre os homens, habitando entre os homens. E ali vai fluir o rio da água da vida. Desculpa. Tu tem 40 minutos de vergonha. Que vai finalizar. Ah, é verdade. Brincadeira. Não. Mas tá certo, é verdade. Às vezes, assim, ó, quando a gente para estudar um assunto, ele é tão longo. Tem que terminar hoje a festa. Assim, ó, eu vou deixar esses slides para vocês e depois vocês leem. Vocês vão ver que os profetas estão falando que as nações subirão todo ano no milênio para festejar a festa dos tabernáculos. Vocês vão ver que no milênio não tem mais nenhuma festa sendo celebrada, a não ser a festa dos tabernáculos. Por quê? Porque a festa dos tabernáculos ela está apontando justamente para o período do reino milenar.
Então, o que eu quero mostrar para vocês é, quando a gente estudou o ciclo das 7 festas, as festas, elas eram tempos determinados que estavam apontando para a libertação do povo. Então, da mesma forma como nós temos aqui um povo caindo em escravidão por causa de Adão, nós vamos ter Deus estabelecendo as festas para mostrar os tempos determinados. As primeiras festas mostrando os tempos determinados da primeira vinda de Cristo, que seria para tirar o pecado, que seria como um cordeiro, e depois haveria um intervalo, que até nas festas ele é descrito e ele mostra que intervalo é esse, que era de 4 meses, profeticamente os mesmos 40 anos que o povo andou no deserto, profeticamente 2 milênios. E depois disto nós teríamos as últimas festas. Trombetas, é o período da grande tribulação, preparando o povo para a vinda de Cristo, expiação, que vai falar da vinda de Cristo propriamente dita, e tabernáculos, apontando então para o reino milenar, que é o último, é o descanso. Diferente de Josué, que introduziu o povo no descanso, e o autor de Hebreus vai dizer que ainda resta um descanso, Cristo, que é Josué, né, é Jesus, Cristo ele vai nos introduzir no verdadeiro descanso, tá? E era isso que eu queria compartilhar com vocês sobre as festas. Eu sei que é um assunto, às vezes, um pouco longo, né, sobre as festas, mas vocês têm aqui exatamente os tempos determinados de Deus sendo anunciados. Aqui, Com isso a gente finaliza. Eu quero finalizar nossa aula de hoje. Com isso a gente finaliza também as festas, tá? As festas é um período um pouco mais longo de estudo, porque cada festa, geralmente, tu tem que começar na mesma aula e terminar na mesma aula, por isso que fica longo, né? Eu vou propor para vocês alguns outros assuntos no decorrer dessa semana que vocês podem escolher. Esses assuntos, necessariamente, eles não têm um tempo para terminar nessa mesma festa, ou seja, a gente pode fazer um período de tempo, parar e continuar na próxima aula, tá bom? Então, dá para fazer aulas mais curtas. Dentre eles, eu já vou deixar aqui para vocês pensarem, né? A gente acabou de falar de arrebatamento e hoje eu falei de bodas, mas eu cortei o assunto e a gente vai encerrar a aula. Se vocês quiserem, um dos assuntos que a gente pode tratar nos próximos dias é ressurreição e arrebatamento. É um assunto importante que dá para ser tratado. Outro assunto que pode ser tratado é sobre anticristo, né? A gente está vivendo um período, troca de papa e um monte de coisa, e tem tanta gente ensinando tanta besteira na internet, que a gente meditar de uma forma mais coerente com as escrituras também seria legal, né? Agora ou depois também, na mês que vem, o outro mês, então. Mas eu vou propor alguns assuntos para vocês. E se vocês tiverem algum assunto que vocês queriam estudar, coloca lá no grupo também, que daí a gente vai acrescentando numa lista, tá bom? Gente, peço desculpa por tomar tanto tempo de vocês, mas eu quero agradecer também, porque eu digo assim, ó, estudar a Bíblia demanda tempo, mas é tão gratificante quanto todas as conexões bíblicas e aprender a verdadeira revelação bíblica que, assim, ó, é empolgante, tá bom? Um abraço e Deus abençoe todos vocês. Obrigada a Muito você, irmão obrigada. Tiago, por ter paciência também de, né, de ensinar a gente, que é tão duro às vezes assim, né? A gente está cansado aqui, é tarde. Obrigada, viu, pastor Tiago? Muito bom, a gente vê que você ama mesmo, sabe ensinar, isso é bom. Você faz com amor. É que Jesus te abençoe, que Deus te... É, verdade. É muito gratificante, sabe? Amém. Gente, Deus abençoe vocês, tá? Eu vou ficar aqui porque eu tenho tempo. Eu sei que vocês precisam descansar, né? Eu tenho que ir. Amanhã eu tenho que estar cedo no trabalho. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau.